Aleluia. Glória a Deus. Continue, irmãos, no mesmo espírito. Continue adorando. Continue louvando ao Senhor. Amém. Nós viemos de Várzea Paulista. Quem conhece Várzea Paulista aqui? Do ladinho de Jundiaí, né? A gente saiu de lá, era 5h10. Chegamos aqui 7h25, acho. Uma viagem abençoada, graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por ter essa viagem tranquila. E é um prazer estar aqui, irmãos. É a segunda vez que eu estou aqui. Eu já estou me sentindo em casa já. Os irmãos acolhem a gente de uma maneira que a gente se sente tranquilo, a gente se sente bem, se sente acolhido realmente nessa igreja. Eu agradeço ao pastor, que ter me convidado. A última vez que nós estivemos aqui, eu pude contar um pouquinho do meu testemunho para ele. E eu queria iniciar essa pregação dando testemunho do que aconteceu comigo. Amém? A minha esposa que está ali, a Silvana, fica de pé, por favor. Minha esposa, minha companheira, minha ajudadora, sempre esteve comigo. Eu posso ficar despreocupado, irmãos. Eu deixo tudo para ela, assim, marcar médico, marcar o dia de estou fazendo quimioterapia, marcar o dia de pegar os remédios lá e marcar o dia para tirar sangue, para fazer os exames. Você pode deixar tudo por conta dela lá. Ela domina essa parte aí, irmãos. Eu deixo por conta dela e ela faz tudo direitinho. É uma bênção na minha vida e eu amo muito, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando em janeiro começou a me dar um incômodo no meu intestino e do lado direito, no abdômen e do lado direito. Começou uma dorzinha pequenininha, dorzinha foi aumentando. E em março eu fiz uma colono. E nessa colono que eu fiz uma clínica lá em Várzea Paulista, não deu nada. E aí eu voltei para casa, e a dor continuou persistindo. A minha filha, é interessante falar, ela casou no dia 16 de março. Eu fiz a colono dia 1º de março. E a minha esposa até, ela dá esse testemunho, Eu não sei se os irmãos já ouviram nas redes sociais aí, que se tivesse aparecido esse tumor, esse câncer, no dia 1º de março, como seria o casamento dela? Não teria casamento. Ela, toda eufórica, preparando todas as coisas, ela praticamente, a festa, ela preparou tudo assim de acessórios, assim, de velinha, esses negócios assim, que ela fez tudo com todo carinho, e o noivo dela. E aí ter uma notícia dessa no casamento, como seria? Eu acredito que seria, eles cancelariam e marcariam para uma outra data, perderiam tudo que investiram. Mas graças a Deus, entre aspas, não apareceu. E aí ela casou, tudo normal, o casamento foi uma bênção, foi maravilhoso. Mas as dores continuavam persistindo. E quando chegou em junho, a gente estava decidido em pagar uma consulta com um médico muito conhecido em Várzea Paulista. Em Jundiaí, desculpa. Jundiaí e Várzea é como Sorocaba e Amparo, que é pertinho, uma cidade do lado da outra. E Jundiaí tem mais facilidade, tem mais, como eu diria, tem mais recursos. Então a gente marcou uma consulta com um médico particular, um dos melhores de Jundiaí. Ele é colono, proctologista, E aí
Eu contei os sintomas para ele, tudo, ele apalpou minha barriga, meu lado direito. Falou assim, ó, eu achei alguma coisa estranha aqui, eu não gostei, vamos fazer um exame. E aí ele me passou a ressonância e me passou outra coluna. E olha que interessante, irmãos. A coluna que eu fiz em Várzea Paulista, eu não quis fazer mesmo na mesma clínica, e eu fui fazer em Jundiaí. Quando eu cheguei em Jundiaí para fazer a coluna, quem estava lá? O mesmo médico que fez a minha operação, que fez o exame em Várzea Paulista. E aí minha esposa falou, não vou fazer aqui não, porque esse médico aí já errou uma vez, né? Vai saber o que vai acontecer aí. Aí eu falei para ela assim, falei para ela, eu já fiz os procedimentos, né? Porque você tem que esvaziar o corpo, né, de alimento. Você tem que tomar um remédio para você limpar todo o organismo, né? O intestino, no caso. Falei, eu já fiz todo o procedimento, eu vou fazer aqui. Aí nós fizemos lá, o mesmo médico, e ela conversou com o médico. Ela falou assim, ó, doutor, eu fiz o exame com o senhor, né? Meu marido fez o exame com o senhor em março, e não deu nada. E eu vou pedir para o senhor, por favor, para o senhor dar uma olhadinha direito, com mais calma. E é interessante, irmãos, que eu entrei no consultório para fazer o exame, né, para fazer aquele procedimento de pegar a veia, né, para passar um contraste, né, se fosse necessário, e para aplicar também a anestesia, né, tem que fazer anestesiar. E olha que eu entrei no consultório, a televisão fica do lado da máquina que faz o exame. E a televisão estava passando as Olimpíadas de Paris. O médico estava assistindo as Olimpíadas e estava me examinando. Mas graças a Deus correu tudo bem. Eu fiz a ressonância e essa ressonância apontou um tumor no cólon do intestino, na parte de cima do intestino. Assim que acaba o estômago, né, a parte de cima. E ele falou assim, ó, esse tumor que você tem, no mínimo, para ele estar desse tamanho, uns 6 anos, que ele já vinha começando a crescer, que ele nasceu e cresceu e ficou desse tamanho. No mínimo 6 anos. Ou seja, se o médico fizesse a tomografia da maneira correta, a coluna da maneira correta, se o médico fizesse a coluna da maneira correta, poderia até ter apresentado. Mas, irmãos, Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não imagina, que a gente não pensa. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus para mim e para a sua vida, eu vou repetir, irmãos, é boa, perfeita e agradável. E quando você recebe o diagnóstico de um câncer, como que você vai acreditar que essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É difícil? É difícil, irmãos. Ele falou para mim que esse tumor está do tamanho de uma bolinha de tênis, 60 milímetros mais ou menos de diâmetro. E além do tumor, ele está grudado no apêndice e está grudado no intestino. Eu queria ler com os irmãos Salmo 121. Se os irmãos tiverem suas Bíblias aí, quiserem abrir, Salmo 121. Salmo 121, versículo 1 e 2. Vou ler o versículo 1 primeiro. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta, amém? Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, quando eu recebi essa notícia, né, esse diagnóstico, vou falar a verdade para vocês, irmãos, eu pedi socorro. Sabe quando você chega num
num ponto na sua vida que você acha que vai chegar no ponto final da sua vida, existe um Deus que pode te dar o socorro. E eu pedi socorro, irmãos. Câncer no intestino. O médico falou para mim, se você quiser entrar no SUS, né, ele me deu uma notícia dia 2 de agosto. Foi numa sexta-feira. Ele falou, se você quiser ir para o SUS, né, ele é diretor também do São Vicente, em Jundiaí, eu posso encaixar você lá e aí você vai para a fila de espera. Ou você pode fazer uma cirurgia no Hospital Santa Elisa, que fica praticamente do lado do São Vicente, é pertinho. Ele também faz as suas operações particulares nessa clínica, nesse hospital. Não é um hospital muito grande, não é um hospital muito aparelhado, né? As salas são simples de cirurgia. Mas ele falou assim, ó, eu posso operar você particularmente nesse hospital. Você concorda? Falei, doutor, nós vamos fazer particular. E aí ele falou para mim, né, eu vou ver quanto que vai ficar o preço, né, e passou para mim o valor de 20 mil reais, uma cirurgia, e ele falou assim, ó, eu queria operar você com as câmeras, né, seria um restabelecimento mais rápido, mas pelo tamanho do câncer não vai ter jeito, vai ter que cortar a barriga, e pelo tamanho do câncer ele vai ter que tirar junto com o apêndice e o intestino. Então aquele buraquinho de 5 centímetros que eles fazem na barriga, quando eles operam por câmera, não ia sair o que precisava sair, porque ele precisava tirar da minha barriga, do meu intestino. E eu pedi socorro, irmãos. Lá no livro de Êxodo, eu não vou ler tudo porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. O pastor falou que não quer ficar até meia-noite, né? Se os irmãos ficassem cumprimentando uns outros aí, ia ficar até meia-noite. Se eu for ler todos os versículos, eu vou ficar aqui até meia-noite pregando e os irmãos vão estar cansados, vão estar bocejando. Alguns vão até ter que ir embora, porque amanhã tem que entrar cedo no trabalho, né? Hoje é terça-feira. Irmãos, Êxodo capítulo 14, fala quando Moisés tirou o povo do Egito e o povo estava a caminho do Mar Vermelho. E a Bíblia fala que o faraó ele se irou contra o povo, e ele foi com seus carros e cavaleiros, foi com o seu exército atrás do povo de Israel. Só que quando chegou na beira do mar e o povo viu as carruagens vindo de longe, né, eles ficaram atemorizados, ficaram com medo. E alguns até falaram para Moisés, não tinha sepulcro, não tinha covas lá para nós no Egito, para você nos tirar de lá, a gente vir morrer no deserto. E outros falavam para ele, deixa a gente voltar para o Egito, pelo menos a gente fica lá, servindo como escravo, e a gente não morre. Irmãos, quando a gente está no aperto, a gente tem vários tipos de ideias, e a maioria das ideias não encaixam no que Deus tem para as nossas vidas. É necessário a gente ficar muito atento, muito esperto com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, para a gente realmente fazer a vontade dEle. Aleluia. Não fazer a vontade do nosso próprio ego, do nosso próprio coração atemorizado, né? Mas fazer a vontade do Senhor. E o Senhor falou para Moisés, né? Moisés reclamou, o povo está reclamando que quer voltar para o Egito. Deus falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Irmãos, eu estava atemorizado com esse câncer, da maneira que os hebreus, né, os israelitas que saíram do Egito, eles estavam ali dentro do Mar Vermelho. Porque por mais que eles vivessem do lado de um rio, né, o rio Nilo passa, né, a Bíblia fala que Moisés foi colocado no cesto do rio Nilo.
Então era perto ali, por mais que alguns soubessem nadar e tivessem atravessado o rio de um lado para o outro, não se compara ao Mar Vermelho. Então eles estavam num labirinto, eles estavam numa situação ali que ou eles morriam pelo exército de Faraó, ou a maioria ia morrer afogada. Mas Deus disse ao povo que marche. E Moisés falou ainda ao povo: vocês verão o que Deus vai fazer, porque Deus pelejará por nós. Irmão, quando você estiver na dificuldade, quando você estiver na angústia, quando você estiver na depressão, quando você estiver na ansiedade, tem um Deus que peleja por você. Tem um Deus que pelejou por mim. Para encurtar a história, eu vou agora para lá para o Novo Testamento. Marcos capítulo 10, versículo 46, conta a história de um homem que ele ficava na beira do caminho de Jericó, ele ficava ali pedindo esmolas. E um dia ia passando uma multidão de pessoas ali, e ele queria saber o que estava acontecendo. Aí falaram para ele: Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim que eu gritava, irmãos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego, as pessoas não queriam que ele gritasse. As pessoas achavam que ele estava atrapalhando o mestre, que ele estava incomodando o mestre de estar gritando daquele jeito. Mas Jesus não, Jesus é diferente, irmão. Você pode gritar, você pode glorificar a Deus, você pode fazer o que for. Jesus te ouve, e Ele vem, Ele te atende, como Ele atendeu a Bartimeu. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então está feito, enxergue. E o Bartimeu ficou feliz. E ele pulava de alegria, porque ele começou a ver, depois de muitos e muitos anos pedindo esmola, muitos e muitos anos vivendo da dependência dos outros, dependendo das pessoas que estavam ao seu redor, dos parentes, dos amigos, para levá-lo até aquele lugar. Para ele ali, ele pediu o resto das pessoas, pediu esmola. Irmãos, eu pedi socorro para o Senhor, e o Senhor me ouviu. Versículo 2, o Salmo 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o médico falou para mim: eu vou operar você no Santa Elisa, e a gente vai marcar um dia. Era sexta-feira, dia 2, ele falou isso aí para mim. Na segunda-feira de manhã, às 4 horas da manhã, ele ligou para mim e falou assim: Gilmar, tem uma vaga às 16 horas no dia 7, e era uma quarta-feira, para fazer a sua operação. Você aceita? Eu falei assim: doutor, do jeito que eu estou aqui, se o senhor chamar hoje, eu vou. Eu aceito. E fui para o hospital, irmãos. Internei às 16 horas na quarta-feira, dia 7 de agosto. Às 18 horas ele já tinha operado, tinha tirado o câncer, tinha tirado 20 centímetros do meu intestino, tinha tirado o apêndice junto. E ele chegou na minha esposa estava apreensiva lá. Depois das 18 horas, que foi a hora que ele terminou a operação, ele falou assim: a operação foi um sucesso. Não teve sangramento, a pressão dele não caiu, não teve nenhuma intercorrência, porque se acontecesse alguma coisa de intercorrência, eu ia ter que ir para a UTI. Não precisou de nada disso, não sangrei. Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dia 7 eu operei, voltei da cirurgia, era umas 7h30, 8 horas da noite. Eu não sabia, porque eu estava na sala lá e não tinha relógio, né? Por volta de 7h30, 8 horas da noite, voltei da cirurgia, comecei a cantar louvor até as 9 horas da noite. Aí a enfermeira falou para mim: eu vou levar você para cima do quarto, porque você já cantou muito aqui. Deve ter incomodado algumas pessoas aí, né? Porque a gente sabe, né, irmãos, que o que a gente faz para o Senhor, não é todo mundo que fica contente.
se alegra, né? Mas eu estava cantando ali, a enfermeira me levou para o quarto às 8 horas da noite, às 9 horas da noite. Isso no dia 7. Dia 11 era dia dos pais. Eu fiquei no hospital até dia 11, às 11 horas da manhã. O médico chegou lá às 9 horas da manhã e para me dar alta. E aí ele me deu alta. Resumindo a história, né, para acabar agora. Eu fui para casa dia 11, dia dos pais, comemorar o dia dos pais com os meus filhos. Sem câncer, sem tumor. Deus é poderoso, irmãos. Ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Bom, esse é o testemunho. Eu gostaria que os irmãos dessem um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algum fala a hora, deixa eu ver aqui. Para mim ver até que hora que eu vou pregar aqui. 20h27. Entrando na mensagem agora, o tema da mensagem não podia ser outro, né? Faça festa. Amém? Faça festa. Vocês estão fazendo festa aqui hoje? Festa das cabanas? Faça festa. Eu fico imaginando, irmãos, o texto para a abertura da mensagem é João capítulo 2. João capítulo 2. João capítulo 2, verso 5. Diz assim: sua mãe disse aos serventes. Todo mundo achou aí? João capítulo 2, verso 3. Glória a Deus. Irmãos, a nossa igreja lá a gente tem o costume de dar um glória a Deus. Eu vou dar um glória a Deus, aí vocês retribuem, amém? Glória a Jesus! Vou dar um glória a Deus, irmãos. Qual que é o nome do nosso Deus? Glória a Jesus! Amém. Tem alguns irmãos que trabalhou hoje? Quantos irmãos trabalhou? Estão cansados? Irmãos, vamos dar glória a Jesus mais forte aí, irmãos. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aê, agora sim, glória a Deus. João capítulo 2, verso 3 diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Irmãos, aqui Jesus estava numa festa. Os irmãos conhecem bem o texto. É muito pregado esse texto, né? E Jesus estava numa festa de casamento. Quando eu comecei a pensar nesse tema, eu comecei a imaginar, irmãos. Eu falei aqui de Êxodo capítulo 14, quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Olha que interessante. A Bíblia fala que o povo atravessou o mar a seco. Alguns irmãos entenderam aí. Irmãos, quantos milhares de anos aquele mar estava ali? E o fundo do mar é de terra, mas tinha água lá, não tinha? Como que o povo atravessou o mar seco, irmão? Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus faz muito mais além daquilo que nós pensamos. Amém? Amém. Deus faz muito mais além, irmãos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos.
O povo estava todo atemorizado lá, o povo estava com medo de ser esquartejado, sei lá, os soldados de Faraó, eles vinham com lança, vinham com espada, vinham com setas, eles iam acabar com tudo. Mais de 2 milhões de pessoas atravessando ali aquele mar. Quando Deus abriu o mar, o povo começou a atravessar em seco, eles chegaram do outro lado. E o que aconteceu lá do outro lado? Uma mulher pegou um pandeiro, amém? Amém. Quem está comigo aqui? Uma mulher chamada Miriam pegou um pandeiro, começou a batucar e começou a dançar. Irmãos, quando ela atravessou o mar, ela fez festa. O povo de Israel, a Bíblia fala que ela pegou o pandeiro e fez festa. Mas eu acredito, irmãos, que o povo de Israel todo fez festa. Porque eles iam morrer pelos soldados ou iam morrer afogados. Deus deu o livramento deles atravessarem o mar a seco e passar para o outro lado. Nenhuma pessoa se perdeu. Existiam bois, existiam o gado, existiam ovelhas. Eles atravessaram o mar com uma manada de... uma boiada, né? Vamos dizer assim. Eles chegaram do outro lado e fizeram festa, irmãos. Eu fiquei imaginando, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, os quatro homens que foram levados para a Babilônia, os 4 jovens que foram levados para a Babilônia, cativos, como escravos. E quando o rei mandou tocar a trombeta lá para as pessoas se ajoelharem diante da estátua que ele fez dele mesmo, eles não ajoelharam. Eles entraram no forno que o rei, eu estou correndo aqui, irmãos, para terminar no horário certo, amém? Eles entraram no forno de fogo ardente, que foi aquecido 5 vezes mais, para que o rei visse eles realmente chorando lá, gritando de dor. Mas isso não aconteceu, por quê? Porque o nosso Deus estava com eles. A Bíblia fala que os soldados, quando eles chegaram perto para jogar os 4 dentro da fornalha, eles morreram queimados. E eles entraram dentro da fornalha. E o rei olhou de fora assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada lá dentro. Deu mais uma olhada. Não foi 4 que nós jogamos lá dentro? Não foi 3 que nós jogamos lá dentro? Amém? Foi 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já estou colocando o 4 junto, porque todo o tempo ele estava com eles, né? Então o 4º homem da fornalha estava lá e o rei olhou, tem 4 lá dentro, nós colocamos só 3. E ele tirou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha. Eu acredito, irmãos, que depois que eles saíram, porque a Bíblia fala que nem um fio de cabelos deles queimaram. E os soldados de Faraó estavam lá fora, nem entraram, não chegaram nem a entrar dentro da fornalha, foram queimados. Nem um fio de cabelo deles se queimou. Aleluia! Eu acredito que quando eles saíram dali, eles foram fazer festa. Porque eles foram guardados, eles estavam vivos. E o rei ainda deu honra para eles, né, pastor? Deu honra para eles. E eles foram fazer festa. Eu falei também de Bartimeu, que Jesus ele restaurou a visão dele. Eu acredito também que Bartimeu foi e fez festa, irmão. Imagine um homem que estava cego de nascença ali, pedindo esmola, e de repente ele encontra com Jesus. E ele grita, e Jesus chama ele. Pode vir. E depois que Jesus dá a vista para ele, imagine a situação daquele, eu não sei, irmãos, eu ia fazer festa 1 semana, 2, 1 mês, a vida inteira.
Lá em Várzea Paulista, em Jundiaí, a região ali, eu vendo acessórios para pet shop. E aí eu fui fazer algumas visitas ali, eu falei pro pessoal, né, o que tinha acontecido comigo, porque quinta-feira passada agora, eu passei pela oncologista. Quinta-feira. E aí a oncologista, a hora que eu cheguei, ela abriu o computador, né, foi ver a minha ficha lá, foi ver o resultado dos meus exames, e ela com um sorriso no rosto me disse: seu Gilmar, hoje o senhor não tem mais câncer. O senhor está curado do câncer. Amém? Palmas para Jesus. Em agosto eu recebi o diagnóstico de câncer. E em março agora a médica falou que eu estou curado do câncer. Isso é para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Então, irmãos, eu queria dizer para você: se uma criança nascer de um casal aqui da igreja, faça festa. Se uma jovem encontrar um jovem também, um menino que seja de Deus, que seja trabalhador, que seja honesto, e for apresentar para os seus pais, às vezes as meninas oi, conheci um menino aí, pai, conheci um menino que ele é muito legal, é bonzinho, ele é servo de Deus. Olha que bênção. Nossa filha tem um servo de Deus como um namorado, e ele é bom, pai. Então aí eles levam para conhecer, faça festa. Quando forem para noivar, faça festa também. Faça festa de noivado. Quando tiver o casamento, faça festa. Se tiver a formatura dos seus filhos, faça festa. Glória a Deus. Faça festa, irmão. Jesus estava onde quando ele falou aqui? Ele falou, a mãe dele falou, fazei tudo o que ele quiser. Jesus estava onde? Estava numa festa. Jesus gosta de festa, irmão. Aleluia. E quando vocês for, os irmãos reunirem aqui para fazer o churrasco da igreja aqui, chama eu que também gosto de festa, irmão. Aleluia. Amém? Amém? Irmãos, nas suas datas festivas, aniversário, seja aniversário de um filho, seja aniversário do marido, da mulher, seja aniversário do pai, da mãe, de um tio, faça festa. Deus gosta de festa. Amém? Amém? Mas eu queria dizer para você também que eu não conheço os irmãos aqui, eu conheço alguns só, assim, como eu disse, eu já me sinto familiarizado aqui, né, na família aqui. Mas pode ter alguém aqui que a sua vida não foi uma festa. Pode ser que tenha alguém aqui que a sua vida foi difícil. A trajetória que você teve aqui no mundo até o dia de hoje foi difícil, foi lutas, dificuldades, problemas, tempestades, terremotos. Pode ser que você tenha tido uma vida difícil, mas hoje as coisas mudam na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se você está visitando a igreja aqui faz pouco tempo, você é velho, já tem uma trajetória já com a igreja do Ágias. Se você já tem uma trajetória já, e a sua vida não foi tão difícil, não foi tão boa, foi difícil, Deus pode fazer um milagre em você poder sorrir. Se você viveu a sua vida inteira sem poder sorrir, hoje você pode sorrir, porque o Deus que está aqui, Ele faz milagre. Nas igrejas que eu vou visitar e que às vezes dão oportunidade para falar, eu falo para a igreja, irmãos, esse aqui é o lugar do milagre. Porque o dono do milagre, aquele que faz, ele está aqui. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará. E também fala em Mateus capítulo 19, versículo 20, estará conosco todos os dias.
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, Deus está com você todos os dias. Põe um sorriso nesse rosto aí, em frente à vida, irmãos, porque Ele vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, irmãos, com certeza. Assim como Ele me ajudou, Ele vai te ajudar também. Irmãos, faça festa. Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Queria ler com os irmãos esse versículo. Esse versículo ficou marcado no meu coração. Lucas 10, 20. Os irmãos que acharam, digam amém. Bom, como foi a maioria, eu vou ler. Amém? Lucas capítulo 10, verso 20 diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam aos espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Aleluia! Aleluia! Faça festa. Glória a Deus! Tem um relógio aqui, pastor, nem vi o relógio aqui. 20 horas e 42 minutos. Faça festa, irmãos. Sabe por quê? Porque além das coisas que eu falei aqui, que são coisas materiais, são coisas que passam, são coisas que, quando a gente for pro caixão, não vai ter gaveta. Já perceberam que o caixão não tem gaveta? Sabe por que não tem gaveta? Porque a gente não leva nada desse mundo. Então se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe em você fazer um bom trabalho para o Senhor, se preocupe em... Hoje em dia está uma febre aí de pessoal pregando que não precisa mais na igreja, né, pastor? Que aquele versículo que fala que entra no teu quarto e ora. Tem muita gente pregando hoje em dia nas redes sociais aí que não precisa ir na igreja. Mas como que a gente não precisa da igreja se a igreja é o corpo de Cristo? Assim como foi tirado, né, foi tirado uma parte do meu intestino e do câncer, foi tirado também um órgão que se chama apêndice. Ele tem uma função no corpo, não tem? Irmãos, concordam com isso? O nosso rim tem uma função no corpo, o nosso intestino tem uma função no corpo, a nossa bílis, o pâncreas, o fígado, os nossos pés, as nossas mãos, tudo tem uma função no corpo. Se tirar um órgão do corpo, o órgão morre. Você tira um rim que está, às vezes o médico tira um rim que não está funcionando mais, deixa um rim só, o outro rim que não está funcionando, vai tirar do corpo e vai morrer. Assim somos nós na obra do Senhor, nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Lá em 1 Coríntios fala que os membros da igreja são o corpo de Cristo. Então você tem uma função na igreja, irmão. Aleluia. Se você não tem uma função ainda, procure uma. Os membros do corpo de Cristo têm que funcionar. Aleluia. Para que o corpo funcione de uma maneira assim, fica um corpo esbelto, que nem do pastor Cléber, esbelto assim, né, sarado. O corpo de Cristo tem que ser assim também, tem que estar funcionando direitinho. É interessante que o paralítico de Betesda, quando Jesus curou ele, para onde que ele foi? Ele foi para a casa dele tomar um banho, e o que ele fez depois? Encontrou Jesus lá no templo. O que ele queria, ele era paralítico, ele não podia entrar no templo, porque ele tinha deficiência, porque ele queria entrar na igreja, e tem muita gente hoje que não quer ir para a igreja. Ele foi para a igreja e encontrou Jesus lá, todo feliz, pulando de alegria. Atos capítulo 3 também fala de um coxo,
que ficava na porta do templo, pedindo esmola também. E aí 2 servos de Deus encontrou ele lá. 2 servos de Deus encontrou ele lá. E eles falaram para ele: o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia fala que Pedro pegou ele pela mão, levantou. Deixou ele levantar sozinho, pegou ele pela mão. Então, irmãos, entenda isso. Quando uma pessoa se levantar de uma paralisia espiritual, de uma deficiência espiritual, pega na mão dele e ajuda. Assim como Pedro fez. E o que aconteceu? Aquele homem, ele foi curado na hora, e ele começou a pular de alegria. E o que ele fez depois? Ele foi entrar no templo, porque ele ficava na beira do templo, na porta do templo, pedindo esmola, e ele não podia entrar. E quando ele ficou bom, o que ele fez? Entrou com os 2 apóstolos para dentro do templo. Aleluia! A Bíblia fala que a igreja é a casa de Deus. Aleluia! Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus habita nesse lugar. Glória a Deus! E se você ainda não respondeu, você ainda não teve a resposta ainda para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, aproveite que você está aqui hoje, que Jesus pode lucidar, é que se fala? Lucidar? É isso aí. Vocês, irmãos, entenderam? Aleluia. Jesus pode clarear para você aquilo que está escuro. Glória a Deus. Jesus pode ajudar você da maneira mais poderosa que pode acontecer. Então, irmãos, celebre a Deus, sabe por quê? Porque você está com o seu nome escrito no livro da vida. Isso vale muito mais. Vale mais que tudo aquilo que você conseguir nessa vida aqui. Vale mais de todas as coisas que você conseguir. Casa na praia, pode ter. Apartamento luxuoso, pode ter. Chácara, fazenda, pode ter. Isso que você não pode esquecer, que você tem que ter no seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Amém? E com essa palavra, então, eu encerro aqui, pastor. Eu só queria ler mais um versículo só. É em Lucas mesmo, capítulo 23, versículo 24. Para terminar aqui, Lucas capítulo 23, versículo 24. Desculpa, irmãos, 34, desculpa, perdão. 34. Irmãos, essa aqui, ó, esse versículo que eu vou ler, aqui, é a maior pregação que Jesus fez. Ele pregou o Sermão da Montanha, maravilhoso. Ele falou das tribulações, ele falou de todas as coisas coisas maravilhosas Jesus falou. Mas essa aqui não tem para ninguém. Lucas capítulo 24, versículo 34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, as pessoas que estavam ali pregando Jesus no madeiro, estavam ali xingando Jesus, né? A Bíblia fala que era um pouquinho de gente que estava ali, só que amava Jesus, que estava chorando, estava preocupado, estava vendo Jesus sendo morto ali. Mas a grande maioria estava ali porque eles acusavam Jesus. Eles eram contra Jesus. Muitos que estavam ali pegaram pedras quando Jesus estava pregando para atirar em Jesus. Jesus saiu, não deixou acontecer aquilo, porque ele sabia o propósito que ele tinha, que era ir até o madeiro por mim e por sua causa. Era ir até a cruz por mim e por sua causa. E ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Não, se tem alguém que te magoou, perdoa. Perdoa.
Irmãos, é poderoso isso, porque nosso espírito muitas vezes está doente e repercute na carne. Nosso corpo fica doente quando você não perdoa. Então, irmãos, perdoe. E Jesus disse também: Pai, está consumado. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer que os pecados meu e seu foram perdoados lá na cruz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Kleber. Em nome de Jesus. Aleluia. As palmas do Senhor.